Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Meditações em Eclesiastes. Esse é o nosso terceiro encontro e o nosso tema de hoje é a busca pela observação geral. Nós já vimos que o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, tem o objetivo de atender aquela busca que é universal pelo sentido da vida. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de pensar junto com Salomão que ele buscou resposta para essa busca universal sobre o sentido da vida por meio da sua experiência pessoal. Tudo aquilo que ele havia realizado, tudo aquilo que ele havia conquistado por meio do seu trabalho, por meio das suas posses, das suas riquezas, ele chegou à conclusão de que apesar de tudo isso ser muito bom, ter o seu valor tanto para ele quanto para a sociedade, para a sua família, para todos de modo geral, se não fossem feitos em Deus e para Deus, seria algo feito em vão. É o que ele chama de vaidade, porque tem um fim em si mesmo. E ele continua nessa sua investigação pelo sentido da vida, agora saindo desse seu campo tão pessoal, que é a sua experiência, a sua história de vida, e torna essa investigação um pouco mais ampla, mais global, e que é bem mostrada nos capítulos 3, 4 e 5. É interessante que nesses 3 capítulos, Salomão começa a fazer uma observação geral das coisas. E dentro dessa observação que ele faz de todas as coisas, né, ele a separa em 2 aspectos. Ele observa a ordem natural das coisas e ele observa a sociedade humana. Então, nesses 3 capítulos que hoje nós vamos pensar um pouco sobre eles, meditar um pouco nessa investigação que ele faz por meio disso, nós vamos observar que Salomão procurou entender e compreender o sentido da vida agora por meio dessa observação geral que ele faz, tanto da ordem natural das coisas, quanto da sociedade, o funcionamento da sociedade humana. O capítulo 3 fala muito sobre tempo, vida e morte, ordem natural das coisas. Nós sabemos que, e esse capítulo mostra muito isso para nós, como que nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre o tempo, sobre a morte. Tem a ver com a ordem natural das coisas, aquilo que o próprio Deus já fez, já desenvolveu num plano eterno, que há de se desenrolar nas nossas vidas. Nós podemos fazer tantos planos, não é? A gente, quando é jovem, quando é criança, adolescente, jovem, estabelecemos inúmeros planos, inúmeros projetos, sonhos, e isso deve acontecer porque nós conseguimos seguir em frente na nossa vida quando nós temos projetos a realizar, sonhos a alcançar, e quando nos casamos, quando constituímos família, esses sonhos tomam uma dimensão ainda maior e tudo isso é muito importante, mas esse capítulo 3, ele vem mostrar para nós a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade diante de algo que não está sob o nosso controle, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa morte. E é interessante que Salomão já vai avaliando e dizendo, num texto que é tão conhecido e tão falado, né, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Tanto que ele diz, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de paz e tempo de guerra. Coisas que, se fôssemos planejar segundo os nossos sonhos e projetos, só haveriam coisas boas. Mas nos planos eternos de Deus, nós que conhecemos a sua palavra sabemos que está incluído na nossa história, por causa dos seus planos, as coisas boas e também as coisas ruins. E nós não sabemos quando elas vão acontecer, nós não sabemos como elas vão nos abalar, nos influenciar, como elas vão alterar a nossa vida, a nossa família. O fato é que nós estamos à disposição desse tempo, dessa vida e da nossa morte. No capítulo 4, no capítulo 5, Salomão faz uma investigação agora, deixando de olhar um pouco para a ordem natural das coisas, em que ele já nos mostra que nós não temos controle sobre ela. Ele começa a falar sobre a sociedade humana. E é interessante porque, se por um lado todos nós concordamos e sabemos que não temos controle sobre a ordem natural das coisas, por mais que nós tenhamos e tomemos todos os cuidados necessários, não temos como saber e controlar a nossa vida, as enfermidades que enfrentamos, as adversidades que lutamos contra elas e nem mesmo contra o dia da nossa morte. Aí, por outro lado, ele vem falar da sociedade humana,
algo que, de certa forma, mostra um pouco da nossa ingenuidade, talvez, porque se por um lado nós entendemos que na ordem natural nós não temos como lutar contra ela, há em nós um sentimento, de certa forma, ingênuo, de achar que sobre a sociedade humana nós temos controle, porque diz respeito ao que nós fazemos, a quem nós somos. E nesse capítulo 4 ele vai falando e mostrando e evidenciando uma realidade da sua época, do seu tempo, mas que é tão comum nos nossos dias. Porque Salomão, ao observar de forma geral a sociedade humana, ele percebe que há nela, apesar de muitas coisas boas, algumas coisas ruins e difíceis de lidar, difíceis de conviver. Salomão fala de pobreza, Salomão fala de injustiça, Salomão fala de violência, coisas escritas há tantos anos atrás, mas tão contemporâneas. E isso é assim porque a palavra de Deus é assim, ela é contemporânea, ela é útil para todas as épocas, ela é atemporal, ela está acima do tempo. Então ela sempre tem algo a nos ensinar. Ensinou aquele povo por meio dessas palavras de Salomão naquela época e vem ensinando a todos nós ao longo de todos esses anos, centenas de anos, milhares de anos, e nós vendo como que, por mais que nós tenhamos esperança de um mundo melhor, de encontrar o sentido da vida por meio da sociedade, nós descobrimos e percebemos que o mal que há nela irá sempre acompanhá-la. Muitas vezes nós depositamos todas as nossas esperanças e expectativas e achamos que o sentido de todas as coisas está naqueles que hão de nos representar, por exemplo, por meio dos governos, ou por meio de outras instituições, ou por meio de projetos sociais, porque nós achamos que o sentido da vida está nessas coisas, que o segredo de viver bem está nessas coisas. Nós achamos muitas vezes que encontrar a felicidade tem a ver com viver nessa sociedade perfeita e ideal. Mas por isso que eu disse que essa é uma ideia de certa forma ingênua, porque nós que conhecemos a palavra sabemos que há no coração do homem o pecado que nos corrompe, que nos faz realizar feitos terríveis que prejudicam a nós e muitas outras pessoas, e isso faz parte da natureza humana. Todo ser humano carrega essa marca, esse pecado. Por isso, depositar a nossa confiança, o nosso entendimento do sentido da vida, no desenvolvimento de uma sociedade perfeita, plena, que há de ser gerida, administrada por pessoas, é sim uma ingenuidade. E é vaidade de vaidade, porque chega a ser uma soberba e ousadia muito grande nós acharmos que está nos homens todo o segredo, toda a esperança que podemos ter de um mundo melhor. As pessoas são sim instrumentos de Deus, sempre foram. Pessoas tanto que creem nele como aquelas que não creem. Nós vemos na história, por exemplo, o rei Ciro, que não era um rei que adorava o Senhor no Antigo Testamento, mas o próprio Deus o chama de seu servo, porque todos nós somos aqui instrumentos de Deus e ele espera nos usar para realizar os seus planos e os seus projetos. E como vimos nesses projetos e nesses planos de Deus, estão incluídas muitas coisas, coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes para nos ensinar muitas coisas, para nos disciplinar sobre algumas questões e que às vezes nós queremos ignorar porque temos um ideal ilusório de que podemos um dia sim desfrutar de um tempo e de uma sociedade perfeita, porque muitas vezes acreditamos sim que essa vida melhor, que esse gerenciamento melhor das coisas está nas nossas mãos. Salomão, ele começa a investigar mais profundamente e ver isso. Como que, tanto pela ordem natural das coisas, não temos como depositar ali o sentido da vida, porque ela não está sob o nosso controle, não podemos fazer nada a respeito disso, sobre o tempo que temos aqui neste mundo, e nem em relação à sociedade humana.
E é interessante que aí ele traz para nós um texto, está no capítulo 3 de Eclesiastes, você pode abrir e acompanhar comigo, que começa a trazer para nós uma conclusão a respeito dessa observação geral que ele faz. Olha que interessante. Do versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão nos faz lembrar de uma verdade muito poderosa. E ele diz assim: tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus, presente de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. Esse texto, do capítulo 3 de Eclesiastes, nos mostra esse poder incomparável de Deus, a eternidade de Deus e da sua obra, e mostra a nossa pequenez, mostra a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Nada está sob o nosso controle. Por isso não podemos encontrar o sentido da vida por meio das coisas que fazemos, das coisas que buscamos, dos sonhos que planejamos, que temos, das coisas que desejamos alcançar. Tudo está fora das nossas mãos. O que nós temos a fazer é compreender, como disse aqui no texto tão claramente, que o que nós temos que fazer é desfrutar daquilo que Deus nos deu, esse presente que Ele nos deu, o trabalho, o desfrutar da companhia das pessoas que temos, o comer, o vestir, o ser cuidado por Deus em todas as situações, o contar com a presença e a companhia de Deus em todos os momentos, porque mostra para nós essa nossa vulnerabilidade, essa nossa fragilidade, enquanto muitas vezes nós temos achado equivocadamente que somos muito fortes, que todas as nossas realizações são feitas pelos nossos méritos, são feitas apenas pela nossa força, pela nossa inteligência, capacidades e habilidades, enquanto estamos esquecendo que, na verdade, tudo isso faz parte de um plano maior de Deus que nos envolve, que nos usa como instrumentos para fazer os seus planos, para abençoar a sociedade onde nós estamos, a família que nós temos, a igreja na qual congregamos, mas que é um plano que ele é maior, é um plano que ele é global, que ele é eterno. E aí o interessante é que ao final desse texto, Salomão, reconhecendo que tudo que Deus faz é bom e formoso, que o que nós temos é presente que Ele nos dá, ele diz que ele sabe, ele reconheceu que todas essas coisas que têm a ver com a ordem natural da vida, as situações que vivemos aqui, em relação ao tempo que temos, vida e morte, em relação à sociedade na qual estamos inseridos, cheias de coisas boas, mas também de problemas que vão acompanhar a humanidade para sempre. Ele diz que todas essas coisas Deus faz para que nós possamos temer diante dele. Em primeiro lugar, reconhecendo que ele é o Deus criador e sustentador e realmente o rei que governa todas as coisas. Não somos nós, não são os governos, não são as instituições, não são as ONGs. É o nosso Deus governando todas as coisas. E o que ele espera é que nós, que somos, como diz a sua palavra, temos um coração desesperadamente corrupto, paremos de deixar de confiar em nós mesmos. Paremos de deixar de confiar em nossa própria força, para compreender que tudo vem de Deus e por isso nós devemos temê-lo, por isso nós devemos reconhecê-lo. Provérbios, no capítulo 3, fala algo, uma verdade muito importante para a gente ter no nosso coração e na nossa mente sempre. E ele diz, da gente não confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor, na sua obra, nos seus planos. Quando caminhamos assim, Deus endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Fica mais fácil de viver a vida e de compreender o sentido da nossa vida e por que nós estamos aqui, porque nós compreendemos que todas as coisas, na verdade, estão debaixo de um governo que é maior
não é meu, não é de nenhuma outra instituição ou governo, mas está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, esses 3 capítulos em que Salomão investiga o sentido da vida, por meio dessa observação geral que ele faz, ele nos alerta para uma realidade que nós muitas vezes queremos negar, que nós somos frágeis, dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Estamos aqui para sermos servos, instrumentos dele. E aí, compreendendo essa verdade, nós iremos viver a nossa vida desfrutando do que ele tem nos dado, reconhecendo de que enquanto ele nos der vida aqui, nós podemos nos alegrar nas coisas que ele faz, nas coisas que ele nos dá, e também sermos úteis para tentar fazer a vida das pessoas que nos cercam uma vida melhor. É uma busca pelo sentido da vida que nos incomoda muitas vezes porque ela nos mostra que as coisas não estão nas nossas mãos. E essa é uma verdade que ela é rejeitada por muitos. Aqueles que não creem no Senhor dificilmente irão concordar de que o que nós devemos fazer é compreender que todos os nossos dias, como diz o Salmo 139, estão escritos e determinados, e isso quando nenhum deles havia ainda. Foi naquele tempo, antes da fundação do mundo, quando Deus fazia os seus planos. E aí todas as coisas foram sendo planejadas, arquitetadas, e nós estamos no desenrolar dessa história. Fazemos parte dela. Que maravilha, que privilégio. Isso é algo que tem um sentido grande, porque ele extrapola a nós mesmos. Ele é maior do que nós. É um sentido que tem a ver com o plano de Deus, não os nossos planos. E que maravilhosamente o Senhor nos incluiu nele, de forma graciosa. Ele nos incluiu nesse plano que é tão grandioso, que está acontecendo ao longo da história da humanidade, mas vai chegar no seu ápice quando Jesus voltar e todas as coisas, aquelas inclusive que nós não conseguimos compreender plenamente, serão para nós esclarecidas. Que nós possamos tirar proveito desses 3 versículos de 3 capítulos de Eclesiastes que nos fazem investigar o sentido da vida de forma mais contemplativa, porque ele nos faz pensar um pouco na nossa fragilidade, na nossa dependência. Então, o que ele promove em nosso coração é esse sentimento de nos aquietarmos, de sossegar a nossa alma, compreendendo que estamos dentro de um plano maior que vai muito além dos nossos planos. E que nós possamos, então, nessa caminhada, compreender que o mais importante, dentro desse tempo que temos, que Deus nos deu, entre o dia que nascemos, o dia que morremos, é fazer todas as coisas que planejamos e sonhamos em Deus e para Deus. Isso será para a glória dele, mas será também para o nosso bem, para a nossa alegria de todos aqueles que convivem conosco. Que nós possamos aproveitar esse tempo para pensar e refletir sobre isso. As coisas não estão nas nossas mãos. A ordem natural nos mostra isso. A sociedade humana nos mostra isso. Foi a observação que Salomão fez. Semana que vem, ele continua, por meio dos próximos capítulos, tentando compreender o sentido da vida, mas continuando nessa caminhada, percebendo como nós somos frágeis. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa fragilidade que é real e verdadeira em nossa vida, para que nós possamos, apesar de compreender isso, compreender também que nele nós somos mais fortes, que nele os nossos planos fazem mais sentido, que nele as coisas e a vida, elas não são em vão e não são vaidade. É algo grandioso, parte de um plano eterno maravilhoso que está se desenrolando. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos com Salomão investigando qual o sentido da vida. Abraço e até semana que vem.